Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um conteúdo da aula de História com referência ao nono ano. E com referência ao nono ano, nós já estamos estudando as situações decorrentes do governo de Floriano Peixoto, não é? Floriano Peixoto é um governante militar que era vice de Deodoro e assume o poder. E aqui temos uma situação conflitante. Ele vai assumir o poder devido a ser o vice de Deodoro da Fonseca, e Floriano assume já com a revolta, não é? A primeira e a segunda revolta armada e depois a revolta federalista. O que foi essa revolta federalista? Por favor, abra um livro aí na página 105, que nós vamos iniciar o estudo desse conflito. Não é? A revolta federalista foi um conflito político ocorrido principalmente no Rio Grande do Sul, mas que também atingiu o Paraná e Santa Catarina. Na verdade, esse conflito materializava a disputa entre dois grupos políticos que defendiam regimes políticos diferentes. De um lado, não é, estavam os chimangos, também chamados de pica-paus, que defendiam o regime presidencialista centralizador das ações, usando o modelo positivista de concepção. O que é o modelo positivista? É o modelo que vai se basear na questão da união da ciência pura e do humanismo, não é? Ciência essa que é criada por Auguste Comte. De um lado estavam chimangos, também chamados de pica-paus, e do outro estavam os federalistas, também conhecidos como maragatos, que defendiam o parlamentarismo e eram contrários ao governo de Júlio de Castilhos. Esse é um movimento que acontece na chamada província do Rio Grande do Sul e vai se alastrando para outras regiões. Os maragatos chegaram a se aliar aos líderes da segunda revolta armada, que eram contrários ao governo de Floriano, e organizavam uma revolta para derrubar o governador gaúcho em 1893, conseguindo algumas vitórias. Em relação a Floriano Peixoto, organizou um exército para combater os revoltosos. Em 1894, os maragatos, que já haviam invadido o Paraná, foram derrotados na Batalha da Lapa, também conhecido como Cerco da Lapa. Prosseguindo então, o ano de 1895, com auxílio das tropas paulistas, o exército os derrotou na cidade de Pelotas. E prosseguindo nosso conteúdo, indo agora para a página 106, tem algumas questões que são propostas pelo livro, não é? Propostas pelo livro. Praticando conhecimento, questão número 1. O início do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca foi marcado pela transição para as primeiras eleições diretas no Brasil, algo que não acontecia de imediato. Cite as principais medidas do governo de Deodoro nesse período. Resposta: as principais medidas foram nomeação como ministro da Fazenda de Rui Barbosa, ministro da Guerra Benjamin Constant, vírgula, aliás, ponto e vírgula,
Ministro das Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva. Um outro aspecto da medida do governo de Deodoro foi a intervenção nas províncias, nomeando civis e militares como governadores. Investimento numa propaganda que fortalecesse as figuras do Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Segunda questão. A primeira Constituição Republicana do Brasil foi elaborada em 1891 e tinha características federalistas. Cite seus principais pontos. A resposta. Os principais pontos foram: criação de uma federação dividida em 3 poderes: o executivo, o legislativo e judiciário. Ponto e vírgula. O presidente seria escolhido pelo voto direto, aberto e facultativo, só podendo votar homens alfabetizados acima de 21 anos no sistema federativo. Vírgula, cada província teria autonomia de criar suas próprias estruturas, desde que não ferissem a Constituição. Não é? Essa aí foi a resposta do segundo quesito. Terceiro quesito. Rui Barbosa foi nomeado ministro da Fazenda do presidente Deodoro da Fonseca e acabou sendo o principal responsável pela crise do encilhamento. Explique essa crise do encilhamento. A resposta: a política do encilhamento baseava-se na geração de crédito como fortalecedor da economia e dinamizador da produção. Ponto. Muitas empresas fantasmas foram abertas na busca de crédito para uso pessoal, ou seja, ocorria a fraude, ponto. Essa situação causou grandes problemas financeiros, atingindo inclusive a Bolsa de Valores. Ponto. Quarto quesito. Cite fatores responsáveis pela renúncia de Deodoro da Fonseca. Quais foram esses fatores? Anota aí, preste atenção. Os fatores foram o fracasso da política do encilhamento, vírgula, a eminência, ou seja, a proximidade de uma possível guerra civil, além de grave doença que o acometia, que fez com que Deodoro renunciasse ao cargo de presidente, no dia 23 de novembro de 1891. Tá bom? Quinta questão, na página 107. A chegada de Floriano Peixoto à presidência foi marcada por críticas. Cite algumas medidas que ele tomou para consolidar seu governo. A resposta: as principais medidas foram: 2 pontos, diminuição
dos preços dos aluguéis de moradias, ponto e vírgula. Redução de preço de bens de consumo, ponto e vírgula. Geração de empregos, vírgula, principalmente na indústria, ponto e vírgula, diminuição do protecionismo econômico, ponto. Bom, a sexta questão eu vou deixar para vocês fazerem, que ela vai pedir para que você comente as 3 revoltas que aconteceram no governo de Floriano Peixoto. Vamos agora passar para um outro fato histórico. Nós concluímos aqui o governo de Floriano Peixoto, passaremos agora para o governo da chamada República do Café com Leite. Ou seja, aqueles cafeicultores, aqueles homens influentes na questão econômica, desejam agora entrar na política, se aproveitando da força econômica que eles possuíam, vão organizar uma união entre 2 províncias, Minas Gerais, representando o leite, e São Paulo, representando o café. Por isso o nome República do Café com Leite, ou também República Oligárquica do Café com Leite. Oligárquica, esse termo significa governo de poucos e para poucos, ou seja, poucas pessoas no poder, e também não era voltado para o bem-estar da população como um todo. Então temos assim, página 106, os oligarcas no poder. Como vimos, a primeira fase da República Brasileira é conhecida como República da Espada. Após 2 governos com marechais, não é? 2 governos com militares, eu já citei isso. A ideia que se tem hoje, historiadores analisam, que essa colocação desses 2 militares foi para que pudesse pacificar o país e evitar qualquer possibilidade de levantes, porque os militares, na verdade, organizaram um golpe quando implementaram a República, e com medo que algum grupo pudesse se manifestar, eles, temendo isso, impondo o seu poder militar, foi traduzido para a política. Encerrado o ciclo deles, agora nós temos um governo, a República Civil, uma alternância de poder de mineiros e paulistas, mas a alternância de poder não necessariamente a pessoa teria que ser obrigatoriamente nascida naquele estado, poderia ter um vínculo político, não é? Poderia ter um vínculo político, nascido em outro estado, mas fazendo carreira no estado de Minas Gerais ou no estado de São Paulo. Prosseguindo então na página 108. Como vimos, a primeira fase da República Velha Brasileira é conhecida como República da Espada. Após os 2 governos com marechais, um civil chegou à presidência, Prudente de Moraes, representando as elites agrárias. Por isso, esse período da história brasileira ficou conhecido como República Oligárquica. Aqui no nosso link, que é uma característica do livro, da coleção, nós temos na página 108 um link falando sobre o Marechal Prudente de Moraes. Prudente de Moraes havia sido presidente de São Paulo, senador e presidente da Assembleia Nacional Constituinte da República. Teve que lidar com tentativas de golpes dos militares que não aceitavam se vir na presidência. Outra dificuldade que desgastou muito seu governo foi a ocorrência da Guerra de Canudos e a atuação de grupos de cangaceiros no sertão.
Os oligarcas brasileiros, em sua maioria, página 108, donos de grandes plantações de café, montaram uma estrutura de Estado que garantisse a manutenção de suas vontades políticas e econômicas, o que permitiu que eles se alternassem no poder e governassem o Brasil durante anos. Prosseguindo então na página 108. A manutenção econômica agrária voltada para a produção do café, além do investimento na industrialização, era vista como essencial para garantir os oligarcas no poder e controlar qualquer manifestação, aliás, insatisfação popular. Era o que se temia, que a população pudesse ficar insatisfeita e reprimir e, quem sabe, até fazer um golpe. Para esse fim, 3 instrumentos foram decisivos para evitar qualquer insatisfação popular. Presta bem atenção aí. A política dos governadores, a política do café com leite e a comissão de verificação de poderes. O livro traz aqui para a gente, de forma detalhada, essas situações, esses instrumentos que foram criados pelos governantes, pela elite cafeicultora e da bacia leiteira. Diz assim: a política dos governadores, na prática, foi um acordo firmado pelo governo federal com os governadores dos estados brasileiros que visava obter apoio para garantir a governabilidade. O acordo se baseava na política de não interferência. Em outras palavras, os governadores apoiariam os candidatos oriundos da elite agrária, ligados a paulistas e mineiros, e em troca o governo federal não participaria nem indicaria candidatos para concorrer às eleições para governador dos estados. A Comissão de Verificação de Poderes. Essa estrutura política foi criada para que o governo federal pudesse exercer um controle efetivo sobre o Congresso Nacional, mas também sobre qualquer candidato às eleições do Brasil que fosse eleito e tivesse que ser diplomado para assumir seu cargo. Ou seja, teria que passar pela essa comissão para ser considerado eleito. Essa comissão do Congresso tinha 5 integrantes, sendo estes ligados diretamente ao presidente, portanto, sempre cumprindo suas ordens. Vetar uma eleição ou um candidato eleito era fácil devido ao grande número de fraudes e corrupções eleitorais. O outro instrumento utilizado pelo governo é a chamada política do café com leite. Foi um acordo firmado entre paulistas e mineiros para se alternarem na presidência, não é? Isso era, prosseguindo aí no texto, página 109, isso era facilitado pela força que se tinha economicamente, por serem os estados mais ricos do Brasil e terem um controle eleitoral, podendo fazer a maioria de deputados e senadores. Outra forma de poder, não é o chamado coronelismo. Como o Brasil é um país com dimensões continentais, com dimensões territoriais gigantes, ele vai ter algumas situações em que o Estado, o governo, não chega a todas as cidades, a todas as regiões. Então, desde o tempo da velha república, que o governo instituía o coronel,
Aquele coronel era um representante do Estado, um representante do governo, que tinha uma força muito grande, mandava mais do que o prefeito, mais do que o delegado, mais do que o juiz daquela região. E a partir daí vai ser instituído o coronel, ele ganha inclusive a patente militar, mas não sendo militar, mas ele ganhava essa patente, ganhava essa premiação, esse órgão, essa premiação, aliás, esse título, melhor dizendo. E era um representante do governo a partir de então. Página 109. Outra forma de manutenção do poder foi o chamado coronelismo. Essa prática consistia numa troca de favores em que a pessoa votaria no candidato do coronel. O coronel forçava aqueles representantes, aquela população, a votar no seu candidato. Esse fato remonta à época das capitanias hereditárias, em que os donos das sesmarias e os donatários formaram grandes fazendeiros. Formando grandes fazendas. Aqui no nosso livro, no link, né, tem dizendo aí o que é sesmarias. Não é? E os donatários formaram grandes fazendeiros, gerando bens de consumo importantes, o que acabou dando visibilidade e com o tempo passaram a ser chamados de coronéis. Esse título consolidou-se no segundo reinado e foi dado aos fazendeiros que financiassem a Guarda Nacional, sendo bem importantes na Guerra do Paraguai. Na prática, o coronel expressava, olha o que eu falei, a força e a consolidação da oligarquia agrária brasileira. Era uma prática de corrupção usada tanto no Brasil imperial quanto na Velha República, visando eleger determinados candidatos. Cada aglomerado de pessoas que aceitava a proteção dos coronéis era chamado de curral eleitoral. Esses currais eram obrigados a votar no candidato do coronel. Daí vai vir um nome, um termo chamado de voto de cabresto. Voto de cabresto. Ou seja, você vai ter que votar de acordo com o interesse do coronel. Você não vai poder ter o senso crítico nenhum. Você vai votar obedecendo cegamente o que o coronel está te mandando a votar naquele determinado candidato. Bem, pessoal, eu estou concluindo a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos dar um pouco mais de ênfase nas questões econômicas. É assim, a economia nesse momento no Brasil, ela se entrelaça, ela está ligada à questão política. A gente não pode dissociar as duas situações, não pode separar. Tem que ter uma visão próxima uma da outra. Tá bom? Que vocês possam ter entendido o conteúdo. Forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau, pessoal.